seu nome, porque Ele é digno de ser exaltado. Eu estava pensando na minha casa que hoje eu iria chegar aqui, ficar quietinha ali. Até pensei, se for me dada a oportunidade, eu vou só ler um versículo, porque a minha garganta não está boa. Quando eu começo a falar, eu começo a tossir. Na sexta-feira eu não conseguia nem falar, né? Mas eu sou serva. E o servo faz aquilo que o seu Senhor manda. Se Ele colocou no coração do pastor para que eu trouxesse a palavra, é porque Ele queria que eu falasse. E quem sabe, Ele vai curar a minha garganta no momento da pregação. Não sei, Ele pode fazer isso. Vamos ler a palavra de Deus, apenas um versículo, no livro de Lucas, capítulo 19. Estou esquecendo de alguma coisa. Lucas 19, o versículo 9 e o 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma palavra bastante conhecida, né? Esse trecho que fala de Zaqueu, todos nós conhecemos, até as pessoas que não são crentes, muitos conhecem, né? Mas a palavra de Deus é nova em nossas vidas a cada dia. E nos conta que esse texto começa dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Diz a história, irmãos, que Jesus entrou em Jericó, foi em Jericó apenas uma vez. Em todo o trajeto que Jesus fez, Ele foi em Jericó apenas uma vez. E nessa vez que Jesus entrou em Jericó, disse que a cidade tinha a Jericó velha e a Jericó nova. E quando Jesus passava pela Jericó velha, Ele curou 2 cegos. E chegando na Jericó nova, Jesus curou a Bartimeu. E também nesse dia, Ele teve um encontro com Zaqueu. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse chefe dos publicanos. E era rico. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, dos obstáculos que tinha na vida de Zaqueu. Que apesar dele ter uma ansiedade tão grande para ver quem era Jesus, ele queria conhecer Jesus, queria ver quem era Jesus, mas tinha coisas na vida de Zaqueu que lhe impedia de se aproximar de Jesus. Grande Deus. A primeira coisa que atrapalhava na vida de Zaqueu, um dos primeiros obstáculos, era que Zaqueu era um homem rico. E o que é que tem a ver porque Zaqueu era rico? Quer dizer que os ricos não podem ver Jesus? Pode sim. Jesus não tem nenhuma dificuldade em salvar aquele que é rico. Porém, aquele que é rico tem dificuldade de se aproximar de Jesus, porque ele confia na sua riqueza, confia nos seus bens. A Bíblia nos conta a história de um homem rico que teve uma colheita boa e ele então construiu, seus celeiros não cabia tudo aquela colheita que teve, e ele construiu celeiros grandes que coubesse todo aquele mantimento que foi colhido, e encheu os seus celeiros. E ele disse: come, farta-te minha alma, porque ele confiava na sua riqueza, era suficiente para fartar a sua alma. Os ricos muitas vezes não confiam no poder de Deus, eles confiam no seu dinheiro, eles confiam no seu conhecimento, na sua capacidade, e por causa desta falta de confiança em Deus, dificulta chegar-se a Jesus, dificulta entregar a sua vida para Jesus e alcançar a salvação. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Um segundo obstáculo que tinha na vida de Zaqueu era a sua profissão. Mas o que é que tem a ver a profissão? Atrapalhar a vida de alguém a se
Jesus, Zaqueu era publicano. E a Bíblia conta que os publicanos, eles eram pessoas que trabalhavam para o Império Romano. E o Império Romano escravizava o povo judeu. Tinha tomado a Palestina e o povo judeu estava nas mãos deles. E as pessoas, os judeus que trabalhavam para o Império Romano, eles eram considerados traidores da pátria. Então Zaqueu não era bem visto por ninguém lá. Zaqueu não era assim aceito por causa da sua profissão. Ele era uma pessoa má vista. Porque o que acontecia a Zaqueu, para piorar ainda a situação, Zaqueu era chefe dos publicanos. E os publicanos, eles tinham autoridade do Império Romano para que eles chegassem nos comércios e eles fizessem o que eles achavam que deviam fazer. Digamos que eles chegavam, eu vou citar um exemplo, o irmão Francisco tem a sua loja. Digamos que ele vende uma camisa lá por R$5, bem barato, né, Chico? R$5 uma camisa. Mas os publicanos chegavam ali para comprar o imposto e ele olhava e falava assim: mas essa mercadoria não é R$5, é R$50. Então o imposto era aplicado sobre o valor que eles colocavam na mercadoria naquele momento. O Chico era obrigado a pagar o imposto daquela mercadoria que ele estava vendendo a R$5, mas ele era obrigado a pagar o imposto de R$50. E quando o comerciante não tinha dinheiro para pagar o seu imposto, os publicanos emprestavam dinheiro para o comerciante, mas não emprestava com uma taxa de juro barato, não, irmãos. Era uma taxa muito alta, que o comerciante ficava na mão deles. Quando o comerciante não tinha condição de pagar aquele dinheiro que ele tinha pego emprestado, eles chegavam lá e tomavam as mercadorias do comerciante. E tomava, se não fosse o suficiente as mercadorias, ele tomava todo o comércio. E então o comerciante ficava sem o seu comércio, sem o seu trabalho, sem ter de onde tirar o seu sustento, mas os publicanos ficavam sendo donos daquele comércio. E por isso eles eram muito odiados pela sociedade, com muita razão, né, irmãos? Eles eram desprezados. Zaqueu fazia parte desse povo. Então Zaqueu não podia se aproximar, porque ele não era aceito pela sociedade. Mas tinha um terceiro problema na vida de Zaqueu, que atrapalhava ele ver quem era Jesus. Jesus andava sempre acompanhado de uma grande multidão. Uns acompanhavam Jesus porque cria que ele era o Messias prometido, era o Filho de Deus, e acompanhava porque queria aprender do Mestre, queria obedecer, queria seguir a Jesus. Mas havia pessoas que seguiam a Jesus apenas por causa dos milagres que ele fazia. Seguiam a Jesus porque Jesus multiplicava o pão. Uma certa vez Jesus multiplicou 2 pães e 5 peixes, 2 peixes, 5 pães, né? Fiz uma confusão agora na quantidade, mas Jesus multiplicou e alimentou uma grande multidão. E todos que estavam ali se alimentaram e ainda sobrou alimentos. Então as pessoas sabiam que Jesus não dispensava ninguém de mão vazia. Então estava sempre acompanhando, era uma grande multidão que acompanhava Jesus. E Zaqueu era de pequena estatura, diz a palavra. A Bíblia não conta qual era a metragem, o tamanho de Zaqueu, mas diz que ele era de pequena estatura. Talvez ele tivesse 1,5 m, 1,55 m, foi o que eu encontrei. Provavelmente não é uma altura assim
Tinha um outro problema na vida de Zaqueu, a religião. Os publicanos não podiam entrar na sinagoga. Os publicanos não podiam orar nas praças, na rua. Eles não tinham como falar com Deus, como se aproximar de Deus, porque o povo não deixava. Tudo isso era impedimento. Mas quando a pessoa quer, ela rompe os obstáculos, rompe as barreiras, chega a Jesus. Há muitas pessoas que têm dificuldade por causa dos seus problemas. Eu congreguei uma época na igreja em Camucí, no bairro de Camucí, e tinha um rapaz que ele era crente e ele reclamava muito que ele tinha dificuldade por causa da profissão dele. A profissão dele não é uma profissão ruim, mal vista, mas para ele se sentia mal. Ele disse que a profissão dele atrapalhava ele. E assim existem muitas pessoas. Existem pessoas que é dono de um bar e tem dificuldade para servir a Deus e estar naquele bar, porque ele não consegue entender, aceitar que ele pode estar na igreja em um momento e no outro momento estar no bar. E para deixar aquele bar se torna difícil muitas vezes, porque ele não sabe o que vai fazer. E assim são muitas coisas que atrapalham pessoas a servir a Deus. Dificuldades que vêm e as pessoas colocam como impedimento. Mas Zaqueu rompeu todos esses obstáculos, essas dificuldades. E ele chegou até Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar por um determinado caminho. Ele foi na frente e subiu em uma figueira. E Jesus, que conhece o desejo do coração do homem, ele viu o desejo do coração de Zaqueu. E nesta noite Jesus também olha para dentro de você. E ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você quer alcançar. Ele está contemplando o desejo do teu coração. E se o que está dentro do teu coração for segundo a vontade de Deus, creia que Ele é fiel e poderoso para cumprir. E Jesus, chegando embaixo daquela figueira, ele sabia que Zaqueu estava ali. Jesus não olhou procurando alguma coisa entre as folhas, não. Jesus olhou sabendo que Zaqueu estava ali, porque ele sabe todas as coisas. E ele sabia o desejo do coração de Zaqueu. Então ele disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o povo então começaram a murmurar, começaram a criticar. Mas Jesus, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador que chama pelo nome. Ele chamou Zaqueu, desce depressa. Ele chamou Natanael também. Aleluia. Jesus, Ele também é o Salvador que se convida. Nós vemos Ele dizendo: Zaqueu, hoje eu vou pousar em tua casa. Zaqueu não convidou Jesus para ir na casa dele, irmãos. Apesar do desejo que ele tinha de ver quem era Jesus, ele não falou: Jesus, vai lá na minha casa para a gente tomar um café, bater um papo, eu quero te conhecer. Não, Zaqueu não convidou. Mas Jesus, Ele mesmo se convidou para ir à casa de Zaqueu. Lá em Apocalipse também, Apocalipse 3, 20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus também, Ele está ali, se convidando para ir à tua casa. Só tem uma coisa: Jesus se convida, mas Ele é educado. Ele só entra se você permitir. Ele só entra na tua casa se você abrir a porta, se você deixar. Se você não deixar, Ele não entra. E na tradição judaica, irmãos,
convidado. Grande Se alguém fosse na casa de um judeu sem ser convidado, ele chegava no portão e lá ele falava Shalom. E se a pessoa, o dono da casa, ia responder Shalom, e ele falava de novo Shalom, e o dono da casa respondia Shalom, e ele falava a terceira vez Shalom, e o dono da casa respondia Shalom, então significava que aquela pessoa, aquela visita era bem-vinda, era aceita, podia entrar. Mas se ele chegasse e falasse Shalom e o dono da casa não respondesse, significava que ele não podia entrar, ele tinha que voltar. E a pessoa obedecia e voltava. E Jesus também seria assim. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Mas se Zaqueu falasse não, se Zaqueu não desce da árvore, se Zaqueu não aceita, Jesus não ia invadir a casa de Zaqueu, porque Jesus respeita as nossas vontades. Ele não nos obriga, ele nos ordena que faça algo, ele quer que nós obedeçamos, mas ele não nos obriga, porque nós somos livres para escolher aquilo que nós queremos fazer. Mas, irmãos, nós também podemos ver nesta palavra que Jesus é o Salvador que busca. Jesus buscou Zaqueu. Zaqueu era um homem que estava rejeitado pela sociedade, um homem que não era querido pela sociedade, mas Jesus buscou Zaqueu. E aqui hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o Salvador do mundo, e ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele buscou a Zaqueu, ele buscou a mim, ele buscou a cada um dos irmãos que está aqui, e ele continua buscando. Jesus continua buscando. Nós, muitas vezes, nós não queremos ir em determinado lugar. O que eu vou fazer lá? Às vezes até a gente se sente até um pouco santo, né? O que eu vou fazer ali? Nós temos que ser vigilantes e prudentes. Não devemos estar em qualquer lugar. Mas se for necessário ir lá para buscar uma alma, nós devemos ir. Se for necessário ir para levar a palavra de Deus, nós devemos ir. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele disse que tinha na cidade dele uma moça, e essa moça era prostituta, e ela já havia destruído vários lares, e muitas pessoas não gostavam dela por esse motivo. Pessoas até mesmo lá na igreja não gostavam daquela moça. Ninguém orava para Jesus salvar aquela moça, orava para Jesus tirar ela da cidade, levar bem para longe. Mas Jesus ama o pecador. E um dia o irmão evangelizou aquela moça. Esse pastor, ele conta que foi a maior pregação dele. Ele disse que evangelizou esta moça das 3 horas da tarde até as 8 da noite. E ele falou e falou e falou de Jesus. E no final ela olhou para ele e falou: eu não quero seu Jesus. amado. E ele falou: não tem problema que você não quer o meu Jesus, mas o meu Jesus te quer. E se você não for pela rede, se você não for na rede, você vai no anzol, mas você vai. E ele foi embora. Isso foi, se não me engano, no sábado. E quando foi no domingo, quando ele chegou na igreja, ele disse que lá estava na porta uma moça com uma saia comprida. Mas a saia era comprida não por causa da moda, porque a saia não era dela. E uma camisa de homem abotoada no punho.
Grande Deus. e com o cabelo solto assim, cobrindo tanto o rosto. E ele disse que passou por aquela moça e não reconheceu. Quando ele estava passando, ela puxou no braço dele e falou: você não lembra mais de mim? E ele falou: o que aconteceu com você? Que transformação foi essa de ontem para cá? E ela falou: olha, eu estava em uma boate e chegou lá na boate, esqueci a palavra exata, mas um matador, uma pessoa que foi para matar aquela moça, e ela fugiu desesperada com medo da morte. Grande Deus. E ela já não morava na casa dos pais, já não falava com os pais não falavam com ela por causa da situação pecadora dela. Os pais já haviam rejeitado, desprezado. Grande Deus. E aquela moça chegou desesperada na casa dos pais e batia na porta e falava: pai, abre a porta que eu aceito Jesus. Abre que eu aceito Jesus. E quando o pai abriu a porta, a moça estava de joelho, irmãos. E o pai já aproveitou que ela estava de joelho, já fez uma oração. E aquela moça já se levantou convertida. E no dia seguinte ela estava na igreja. E ela se preparou para o batismo. E 3 meses depois ela estava descendo as águas. E quando no dia do batismo ela estava temendo em descer as águas, e aquele pastor disse: por favor, eu entro na água com você. E ele entrou com ela, segurando pela mão. E ela foi batizada ali nas águas. E quando ela levantou das águas, ela levantou falando em línguas. Jesus batizou com o Espírito Santo naquele dia de batismo. Porque para nós, irmãos, existem coisas difíceis, existem coisas impossíveis. Nós olhamos às vezes para a vida conhecendo o nosso Jesus, sabendo que Ele é o Deus de amor, o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós duvidamos por causa da situação pecaminosa da pessoa, por causa da dureza do seu coração. Mas o Jesus que eu e você servindo, Ele é o Jesus de amor, Ele é o Jesus poderoso. E na hora que Ele toca no coração, Ele faz a obra. O pecador não resiste. Ele prepara situações para que a pessoa vá até Ele. E assim aconteceu na vida daquela moça. E assim, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Perdão, pastor, eu passei aqui já uns 5 minutinhos, mas Aleluia. tudo é para a honra e a glória do Senhor. Os irmãos continuem orando por mim, pelo meu lado, e nós somos carentes das orações.